Eu sempre falo que eu sou um desenhista, né? Meu trabalho é focado em desenho e eu sempre falo que eu desenho desde criança. A gente tem um momento na escola que a gente troca o desenho pela escrita, né? E eu fui uma daquelas crianças que continuou desenhando. Aprendi a escrever e continuei desenhando, né? E mesmo para mim também o desenho é uma forma de escrita, né? E hoje eu vejo que o desenho para mim é a minha forma de existir aqui no planeta, né? Nesse mundo, a minha forma de comunicar, é a minha forma de dizer o que eu penso, de ver as coisas, de me situar, né? Como ser humano, como artista, né? O desenho. Eu comecei muito cedo, né? Quando eu estava com 16, 17 anos, eu já queria fazer algo nesse sentido, né? Eu estava muito certo e eu tentei fazer arquitetura, meus pais me empurraram para arquitetura, porque meu pai falava, não, esses desenhos seus, eles não é assim, você precisa arrumar um trabalho de verdade, né? Mas eu não passei para arquitetura no vestibular da faculdade, né? Tentei duas vezes, não deu certo. E no segundo vestibular eu já estava decidido, isso lá em 1989 para 90, que eu queria ser artista. Eu só não sabia como seria isso, mas já estava claro que o desenho seria a minha ferramenta, né? Tanto que eu tentei fazer esculturas, pinturas e tal, mas a coisa sempre volta para o desenho. Mas o desenho, para mim, é como uma linguagem fundamental que vai gerar outras coisas, né? Eu me inspiro na vida cotidiana, no dia a dia, né? Eu adoro filme, poesia, cinema, vídeo, a própria história do desenho, né? Me parece que eu fico refazendo a história do desenho, desde a pré-história até os dias de hoje, né? E as minhas referências, elas vêm de todas as direções, né? Eu penso que estar vivo, né, é a maior inspiração, né? A maior referência. Quando eu vou todo dia para o ateliê, meu ateliê fica a 40 quilômetros de Goiânia, uma cidadezinha pequena que chama Hidrolândia. E eu estou em Goiânia agora, né? Então eu pego o carro, a gente vai para Hidrolândia, 40 quilômetros, aí eu ando mais 12 quilômetros até a chácara onde fica o ateliê, né? Todo dia eu vejo coisa nova, né? Todo dia eu conheço as pedras que tem na estrada, conheço tudo, né? Porém, isso muda todo dia, né? É uma árvore que mudou a cor, é um outro ambiente, um ambiente totalmente rural, assim, parece que está numa cidade muito mais longe, assim, com aspectos rurais, cavalo na rua, aquela coisa toda, aqueles barzinhos com a igreja, né? Uma igrejinha só na praça. Eu acho isso muito rico, né? Parece que muda tudo, assim, o ambiente, né? E isso para mim é muito criativo, né? Então, tudo isso entra no meu desenho, né? Eu gosto de ouvir o que as pessoas estão conversando, história das pessoas, gente que eu não conheço. Isso tudo vai entrar no meu trabalho, né? Porque o desenho tem um pouco de escrita, né? E essa escrita ela vem muito do que eu estou ouvindo, da experiência de outras pessoas, né? E às vezes eu me coloco no lugar dessa história, né? A pessoa, poxa, como seria isso, né? Como pode ser se tivesse um outro desfecho. Tudo isso é muito rico, né? A arquitetura desses lugares, né? Tudo isso entra no meu léxico de imagens e construção de obra. Esses primeiros desenhos, né? Eles estavam na casa de um amigo. Nesse momento, eu estava em São Paulo, em 88, 89, até 91 eu fiquei em São Paulo. Né? E eu ficava mudando de casa e ficava na casa de alguns amigos que haviam se mudado de Goiânia para São Paulo para estudar na USP e tal. À noite a gente ficava bebendo, conversando, desenhando e tal. E eu tinha muito papel, eu ficava o tempo inteiro desenhando, né? E aí, quando eu ia embora, eu deixava os desenhos com eles. Né? E esses desenhos que o Rafael escolheu, eles estavam há mais de, talvez, 15 anos, né? Eu não tenho certeza, com esse amigo, né? O Júnior. E aí foi uma surpresa muito bacana rever aqueles desenhos, né? Que eu não via há muitos anos. Naquele momento lá, eu gostava muito de desenho animado, muito de cartoon, né? E os desenhos têm essa coisa do cartoon, né? Da ilustração, do desenho de quadrinhos. Na época eu fiz uma oficina de desenho com o Toninho Mendes, que era o editor da Chiclete com Banana. E esse cara me incentivou a criar os meus personagens, né, o Toninho Mendes. E aí ele levava a Chiclete com Banana, explicava Robert Crumb e tal, aquela
coisa, história do quadrinhos, né, dos quadrinhos, né? Eu ficava enlouquecido com aquilo. Mas criei uma série de personagens e a minha vida em São Paulo começou a ser ilustrada por esses personagens, né? Por esses balões, assim, que eles não têm diálogo, são balões vazios, mas são vários modelos, assim, talvez eles tentam passar uma ideia da procura de um sentido para a vida, assim, de um sentido para naquele momento onde algum provável diálogo, né? E aí eu ganhei uma caneta do Tony Mendes, que é uma caneta pena, né? Que é aquela que molha na tinta e tal, que você vai desenhar, né? Esses desenhos do gatinho, da televisão, foram feitos com a pena, com a caneta pena, né? Eu vi o estilo de vida em São Paulo, aquela coisa urbana, né? Televisão, aquela coisa, o barulho, né? Coisa que a gente não tinha muito aqui em Goiás. E, então foi uma mudança muito radical na minha vida, nesses 3 anos e meio que eu passei em São Paulo. Já o outro desenho azul, que é o da Cátia Flávia, foi feito aqui em Goiânia, já quando eu acho que eu já havia voltado. Eu sempre fui muito influenciado por música, né? Música influencia muito o trabalho até agora, né? Eu só desenho ouvindo música. Esse desenho, ele é particularmente uma escrita automática, né? Mas é uma escrita automática guiada pelo que eu estava ouvindo naquele dia, naquele momento. Esse desenho mostra um momento do meu trabalho, um momento do meu desenho, né? Que estava bastante ligado à poesia, muito ligado à estética da tipografia, a letra, né? Tudo aquilo me interessou muito. A construção do poema através da estrutura mesmo do desenho da letra, né? E depois do significado dessas coisas todas juntas, né? E de lá para cá, o desenho se tornou uma parte de mim, né? É como se fosse um braço a mais, né? Uma orelha a mais, assim. O desenho, ele se tornou parte da minha vida de uma forma muito intensa, né? E não foi planejado, né? Quanto mais eu desenho, mais essa coisa vai ficando clara para mim, né? Desde de lá de 89, esse frescor do desenho, essa possibilidade de comunicação através do desenho vem se tornando muito clara, né? Hoje eu me sinto assim parte Marcelo e parte desenho. A minha vida se confunde um pouco com o meu trabalho e eu sempre falo que eu só existo, eu me sinto eu mesmo quando estou desenhando e quando eu materializo essas obras, né? Os desenhos, eles são mais importantes do que eu. Eles são mais legais de ver, de conversar, de dialogar, né? Quando a gente dialoga com a obra de arte, né? Do que comigo mesmo.